A graça e a paz gloriosa do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs. Para a meditação deste dia, nós temos aqui um texto muito glorioso, edificante, que está registrado no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 20, a partir do primeiro versículo até o terceiro versículo, onde tem o título, aqui na minha Bíblia, As Leis da Guerra, que diz assim, capítulo 20 de Deuteronômio, versículo 1. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-ás: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações através deste texto bíblico. Bem, aqui nós vemos a orientação que foi dada ao povo de Deus, acostumado às batalhas. Claro que hoje nós não estamos pegando em armas. Nós estamos hoje enfrentando uma luta espiritual, porque, como diz o livro de Efésios 6,12, nós encontramos assim, afirmando: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas este século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a armadura de Deus, a guerra que nós devemos enfrentar hoje, com os recursos que o Senhor nos concede, é para a gente enfrentar uma luta sobrenatural. Mas graças a Deus que nós temos a Bíblia Sagrada nos dizendo que esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nesse texto aqui, nós temos uma orientação para que nós venhamos enfrentar as lutas diárias. Nós temos todos os dias nos deparando com situações difíceis, complicadas, mas louvado seja Deus que aquele que é o Todo-Poderoso nos dá orientações, e o livro sagrado nos mostra como nós devemos encarar as guerras, as batalhas que nós estamos enfrentando diariamente. Há um livro antigo chamado Arte da Guerra, que foi escrito por Sun Tzu. Esse livro foi escrito no 4º século antes de Cristo, ou seja, 500 anos antes de Cristo, esse livro foi escrito. E nas páginas deste livro existe uma coisa que nós devemos trazer para a nossa vida espiritual, porque nós estamos lidando com os inimigos.
E como nós lemos aqui em Efésios 6,12, contra potestades, contra espíritos, não é, malignos. E nós temos que usar armas espirituais. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo. Graças a Deus por isso. Então, como eu estava falando, esse livro tem uma parte que diz assim: se você se conhece e conhece o seu inimigo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece e não conhece o seu inimigo, para cada vitória, uma derrota. Se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, todas as batalhas estarão perdidas. Então nós precisamos conhecer quem nós somos. A palavra de Deus diz no livro de Romanos 8,37 que em Cristo somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então nós precisamos entender isto, que com Cristo Jesus nós podemos, nós vencemos, porque Ele é aquele que está conosco para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos garantir a vitória. E também nós temos a palavra de Deus também em 1 Coríntios 2,11, dizendo o apóstolo Paulo que não ignoramos os ardis de Satanás. Ou seja, então quando nós sabemos quem nós somos, todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é? João 12, se não me engano. E se nós não ignoramos os ardis de Satanás, então nós nos conhecemos, somos do Senhor, a igreja de Deus, nós conhecemos os ardis do maligno, então não precisamos temer o resultado de 100 batalhas. Então nós vemos aqui no capítulo 20, versículo 1, quando saíres a peleja contra os inimigos, né? E vires o que os seus cavalos, né? Os seus carros vêm em maior número, né? Aí a palavra de Deus diz: não terás temor, não se amedronte, não fique com medo, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Aquele que nos tirou como diz aqui, aquele que tirou da terra do Egito. Esse Egito representa o mundo. O Senhor nos libertou com potente mão. O Senhor nos tirou da escravidão, nos libertou com mão forte. Este Deus que nos livrou, e se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres com mão forte, Ele está conosco. Então, para cada dia do ano, nós encontramos na Bíblia esta palavra dizendo: não temas. 365 vezes nós encontramos: não temas, porque o nosso Senhor, Ele é conosco. Emanuel, Deus conosco. E será que quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Então, de uma maneira ou de outra, sendo nós homens ou mulheres de Deus, nós temos que tomar a iniciativa. Aquele que é pastor, que é líder, ou aquele que é o pai de família, ou aquela que é também que governa o lar, é uma sacerdotisa do seu lar, é mãe dos seus filhos,
está ao lado do seu esposo, ou nós temos alguma missão, alguma responsabilidade, alguma liderança, ou mesmo não tendo nada constituído pelo ser humano, mas nós temos de Deus o que? A palavra de Deus diz que nós somos constituídos reis e sacerdotes. E o Senhor nos dá autoridade, Ele diz, em meu nome, vocês expulsarão os demônios, pisarão em áspides e escorpiões, ou seja, estaremos detendo, vencendo, amarrando o valente, tendo em Cristo Jesus a vitória. O Senhor pelejará por vós. E assim, no versículo 3, está assim escrito, dir-lhe-ás, ouve Israel. Então nós hoje somos Israel de Deus, falando de maneira espiritual, somos o povo do Senhor. Hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Então a palavra de Deus diz em Provérbios 24:10, que se nós nos mostrarmos fracos, se nós nos mostrarmos vacilantes, ou maneira assim frouxa, de estar lidando com essa situação de angústia, de dificuldade, a Bíblia diz que a nossa força é pequena. Ou seja, nós não vamos conseguir deter o avanço do mal. Então nós temos que apresentar diante do inimigo coragem, porque Deus é conosco. Diante do Senhor, nós devemos nos humilhar, como está dito, sujeitados, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem escolha, quer queira ou não, nós estamos todos os momentos da vida, porque aqui não há o nosso lugar de descanso. Nós estamos em campo de batalha, e graças a Deus que o Senhor nos capacita para pelejar, nos adestra para a batalha, nos garante os recursos, Ele nos concede a armadura de Deus. Nós temos a nosso favor o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, em nome de Jesus. E diante deste nome, todo o joelho se dobre, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se nós temos esta garantia, nós temos esta promessa, se Deus está conosco, Ele está presente, como diz aqui no versículo 4 do mesmo capítulo 20 de Deuteronômio, que diz, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não estamos sozinhos, Deus é presente, o Senhor nos garante a vitória. Então aqui está uma das leis de guerra. E nós, quando estivermos diante do inimigo, nós devemos levantar a cabeça, olhar firmemente para a situação e confessar, em Cristo eu sou mais do que vencedor, o Senhor é por mim, o Senhor está presente, e Ele já me garantiu, e a vitória é certa, no nome de Jesus. Portanto, se você se conhece, você sabe com quem você está lutando contra o inimigo, conhece, não ignora os seus ardis, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Nosso Deus, o Supremo, aleluia, está a nos proteger, e como ele disse no tempo que Moisés falou, pela orientação de Deus, diga ao povo que marche. Então nós não devemos baixar a cabeça para o inimigo, nós nos curvamos diante do Senhor, mas diante do inimigo nós devemos marchar, erguer a cabeça, olhar firmemente com olhar de vencedor,
porque o nosso Deus, aleluia, Ele peleja por nós. Graças a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois, em tudo o defendei, marchando para os céus. Que o Senhor continue lhe abençoando, você, a sua casa, a sua família, que cada um de nós esteja como em Cristo Jesus vencedor, e que nada venha atingir a sua vida, a sua casa, que é um castelo forte, e que o Senhor continue guiando a tua vida, lhe ajudando a vencer todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, viva com Deus, siga em frente, porque a vitória é certa, a vitória é garantida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam presentes na tua vida, hoje e sempre, eternamente. Amém. Glória a Deus.